eu gosto de falar sobre redação a partir daqueles vieses que a gente já falou uma vez. Eu lembro que quando a gente precisou entrar em uma substituição, eu falei que eu sempre trabalho na questão do repertório sociocultural, dessa construção do entendimento do que é esse repertório sociocultural. Boa tarde, Fádia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre repertório sociocultural e a gente vai trabalhar um viés. Boa tarde, Murilo, também. E a gente vai trabalhar um viés. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Falta quanto tempo para vocês terminarem os estudos de vocês? Já parou para pensar isso? Para a gente iniciar o nosso plantão de exercício. Quanto tempo falta para você terminar os seus estudos? Você já se perguntou? Alguém já perguntou isso para você? O que é terminar um estudo? Primeiro a gente tem que pensar nisso. Olha, já estou vendo muitas provocações aqui. É essa provocação inicial que eu queria fazer com vocês. O que é terminar o estudo, professor? Quando a gente pensa assim, nossa, eu vou ter que estudar a minha vida toda, é uma triste realidade. Por quê? Porque você vai passar um processo de escolaridade, que é o que você está passando agora, mas além disso, você está vivendo em um mundo moderno, em um mundo contemporâneo, na qual as pessoas elas têm que se atualizar da mesma maneira que a gente vê a atualização da tecnologia. Se a gente for pensar, há anos atrás, você imaginava que você estaria tendo uma aula agora online com um professor a partir de uma tela? Eu não imaginaria que eu estaria dando aula na minha casa para uma tela de um computador. Essa reinvenção ela faz parte de um estudo. Então, a gente vai entender que a escola ela faz parte de um processo, vê aí no slide, um processo histórico, que é a ordenação cronológica dos fatos e das evidências. A educação ela também faz parte da cidadania, que é um movimento na qual a gente pensa numa construção desse pensamento coletivo e social. A escola também ela participa de um processo filosófico, que são as concepções que vão instrumentalizar um pensamento em um determinado tempo. E, por último, o crítico discursivo. O que eu estou falando disso? É para a gente analisar que cada uma desses vieses é o que a gente vai falar hoje. Por exemplo, quando eu falei para você sobre terminar os estudos, o que você pensou? Você logo pensou na escola. A gente fala assim, nossa, eu termino os estudos quando eu concluo meu ensino médio ou quando eu entro na faculdade, e aí eu já terminei os meus estudos, já posso ir para onde? Para o mercado de trabalho. Só que por uma concepção crítica da realidade, a gente pensa que tudo pode ser o quê? Estudo. Até mesmo quando você não está na escola ou quando você não está no período de estudo escolar, você está estudando. Por exemplo, imagina você entrar numa sala de aula e ver esse tipo de imagem. Hoje, a nossa aula vai ser jogar God of War. Não sei se você já jogou, se você conhece a história do jogo, que faz uma relação com a mitologia grega, mas se a gente fosse pegar esse histórico, um jogo que vai ser para divertir, para entretenimento, de que maneira ele vai me educar? Você já parou para pensar nisso? Boa tarde, quem está chegando, seja bem-vindo. A gente vai falar de God of War hoje na nossa aula de redação. Por que eu estou falando disso? Meio confuso, né? Por que a gente está falando de Deus da guerra e por que a gente vai falar de mitologia grega? Bom, para muitas pessoas, o Deus da Guerra ele pode ser apenas um jogo, mas todo o plano de fundo que ele traz, ele vai falar de uma história na qual a gente está vivendo resquícios dessa mitologia, da influência grega. Por exemplo, quem são os maiores pensadores, no caso da civilização? Aristóteles, Platão, Sócrates, sim ou não? Eles foram os maiores idealizadores, os pensadores da antiguidade clássica, que influenciam até hoje os nossos pensamentos, as nossas construções. Então, Deus da Guerra ele tem um plano de fundo mitológico, como eu falei para vocês. Vamos fazer aqui para quem não conhece o jogo, para quem nunca jogou, quem nunca leu não se interessa por mitologia grega. Deus da Guerra ele faz parte de um processo de humanização dos homens, porque não existia uma humanidade na mitologia grega. Era a presença de titãs e deuses. Entre eles, Zeus, Cronos, Gaia, que é a Terra, e cada um vai substituir uma personificação aí. Daí a gente vê a iniciação do Kratos. O Kratos ele é
o filho de Zeus, que ele teve uma esposa, que era a Elisandra, e aí ele teve uma filha chamada Calíope. O Zeus, a história dele, é justamente que existe uma traição todos os anos, em todas as gerações, de que o filho vai se contrapor ao pai e vai matar o pai, que é o Deus, que vai se vingar do pai. Então, por analogia, o Kratos, que é o filho de Zeus, vai se vingar de Zeus, assim como Zeus se vingou do Cronos, que era o pai dele. Enfim, é uma confusão, gente. Se vocês forem parar para pesquisar um dia, deem um Google. É interessante, mas é uma confusão. E o que é que interessa para a gente nessa história? Interessa que se a filha do Kratos não tivesse uma doença, não tivesse contraído uma doença de pele, não teria história. Por quê? Porque a Calliope, ela tinha uma doença de pele. E aí o que acontece na mitologia? O Kratos vai justamente atrás de uma ambrósia, que é uma fruta, que vai tornar a Calliope, sua filha, imortal. Por quê? Porque a gente sabe que na filosofia grega, na mitologia grega, quem nasce com alguma deficiência ou quem nasce com alguma especialidade, ele é tratado como? Excluído na sociedade. Ele é tratado de maneira, inclusive, digno de morrer. Vocês sabem disso. E aí, por isso que o Kratos, ele vai vivenciar uma jornada até a cura da sua filha Calliope. Se a Calliope não tivesse essa doença, não tivesse contraído essa doença, e também não existisse a cultura de eugenia, que é o que a gente conhece como termo adequado a essa prática, a gente não teria a história do Kratos, enfim, da toda a viagem dele, inclusive do jogo. Depois vai tornando outra história. Mas guarda essa informação aí, porque o que eu quero mostrar para vocês? Isso é conteúdo, sim ou não? Isso é conteúdo mitologia grega. É conhecimento, de alguma forma. Você produz conhecimento, vamos voltar para o que eu iniciei a aula falando. Você produz conhecimento quando você está na escola, mas também quando você não está na escola. E aí, quem é que está conseguindo compreender? Vou ligar o ventilador, que aqui está calor, senão eu vou começar a suar. Vou fazer um barulhinho, talvez seja... Olha, isso pode ser citado na redação de vocês. Então, guarda aí, guarda essa informação que a gente vai iniciar com o Kratos, porque lá no final eu vou mostrar como isso vai ser aplicado em uma redação nota 1000 do Enem. Mas guarda aí, continua que lá no final a gente volta para o Kratos, tá bom? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, que vai falar sobre a educação. Olha, não sei se está passando áudio para vocês. Está passando áudio? É um vídeo em inglês, mas eu queria que vocês observassem algumas características dele, tá bom? Dá para interpretar pelo French contexto. mathematician Laurent Schwartz was in high school. He started to worry that he wasn't smart enough to solve math problems. Maybe you know a similar feeling. You sit down to take a math test, and you feel your heart beat faster, and your palms start to sweat. You get butterflies in your stomach, and you can't concentrate. This phenomenon is called math anxiety. Bom, esse vídeo... Opa, passa o vídeo. Esse vídeo ele vai falar sobre a matefobia, que é conhecido lá nos Estados Unidos, que é a fobia que as pessoas têm em resolver problemas de lógica ou problemas matemáticos. Ele vai dizer que isso se acentua em diversos problemas na sociedade. E aí eu quero perguntar para vocês, em algum momento você já se sentiu assim, incapaz de resolver algum problema lógico de matemática ou de lógica? Todo dia, professor. Tem algumas explicações científicas para isso. Vamos parar para ver esse vídeo. Eu acho esse vídeo muito interessante. Pena que eu não consegui a legenda no vídeo, porque, enfim, eu peguei de um site, mas aí eu vou tentar traduzir algumas coisas, né? Vamos lá. Start to sweat. You get butterflies in your stomach, and you can't concentrate. This phenomenon is called math anxiety. Por que tá parando? And if it happens to you, you're not alone.
Researchers Você não think está about sozinho quando você tem 20% esse of the problema. population suffers Grande from it. parte da população Some sofre desse psychologists problema. even consider it a São diagnosable seguidos de condition. sintomas como ansiedade, But having mathematical frustração. anxiety doesn't necessarily mean you're bad at math. Not even close. Laurent Schwartz went on to win the Fields Medal, the highest award in mathematics. Ele vai contar agora a história de People uma might think moça that they're anxious que about math ela teve o because they're bad at prêmio it, de but matemática it's de melhor often the other way around. raciocínio They're lógico da doing escola. poorly in math because they're anxious about it. Some psychologists think that's because math anxiety decreases a cognitive resource called working memory. That's the short-term memory system that helps you organize the information you need to complete a task. O que acontece, o vídeo vai falar, que muitas vezes a gente, antes de resolver um problema de matemática, o corpo mesmo ele faz um trabalho de memória, quando ele vai associar as informações. Então, a gente tem um trabalho prévio antes de ir para o problema de matemática. Worrying about being able to solve math problems or not doing well on a test eats up working memory, leaving less of it available to tackle the math itself. People can suddenly struggle with even basic math skills like arithmetic that they've otherwise mastered. Então, esse trabalho anteriormente, ele causa muita frustração. Sem mesmo você ler um problema matemático, você já identifica que é um problema matemático e você já pensa logo na máxima: eu não suporto matemática. Então, o seu cérebro ele não vai ter uma aceitação àquela matéria. Ele vai criar uma recusa e todos os problemas que vão suceder vai ser que a gente vai ver no vídeo. Isso é explicado cientificamente. Academic anxiety certainly isn't limited to math, but it does seem to happen much more frequently and cause more harm in that subject. So why would that be? Researchers aren't yet sure, but some studies suggest that the way children are exposed to math by their parents and teachers play a large part. If parents talk about math like something challenging and unfamiliar, children can internalize that. Isso acontece pela forma como é apresentado a matemática, tanto pelos pais quanto pelos professores. As práticas de ensino. Isso decorre da ideia de que ser bom em matemática é ser inteligente, de que existem pessoas inteligentes, mais aptas a conhecer a matemática, e pessoas que não têm nenhuma condição de conhecer. Felt unconfident and lost interest in mathematics because her math teacher in middle school didn't think she was talented. So if you experience mathematical anxiety, what can you do? Relaxation techniques like short breathing exercises have improved test performance in students with math anxiety. Writing down your worries can also help. This strategy may give you a chance to reevaluate a stressful experience, freeing up working memory. And if you have the chance, physical activity like a brisk walk deepens breathing and helps relieve muscle tension, preventing. O que pode ajudar, né, nessas pessoas que possuem esse tipo de transtorno é fazer práticas de meditação e yoga, tentar racionalizar a matemática de uma outra forma e tentar fazer passeios ao ar livre, encontrar matemática no dia a dia. You can also use your knowledge about the brain to change your mindset. The brain is flexible, and the areas involved in O cérebro é math skills can flexível. always grow and develop. This is a psychological principle called the growth mindset. Thinking of yourself as someone who can grow and improve can actually help you grow and improve. If you're a teacher or parent of young children, try being playful. O que os pais podem fazer? Eu não sei por que passa o vídeo quando eu aperto aqui. O que os pais podem fazer é mostrar da maneira mais didática. Acho que é o no Zoom. Enfim, o que esse vídeo vai mostrar para a gente? Eu não consegui passar ele todo, depois vocês podem pesquisar. Ele é bem interessante. Ele vai mostrar para a gente que a educação em si, ela gera muita frustração. Como muitas pessoas já colocaram aqui no chat, eu acho isso bacana vocês participarem. É que a educação, como esse projeto de vida, esse projeto de autocontrole, da plenitude, ela nem sempre ela é efetivada. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando eu penso no ideário de educação, eu penso numa coisa muito superior a ir para uma prova ou realizar problemas do dia a dia. A concepção de educação na filosofia grega, e aí a gente vai voltar para a mitologia grega, porque é importante para a gente estabelecer uma ideia
do nosso continente, né, da nossa orientação ocidental, a educação grega ela era vista como a busca do autocontrole e da plenitude. Quem vai dizer isso é o próprio filósofo grego Epicuro. O Epicuro ele vai buscar ideias de que a gente está tendenciado a viver com práticas felizes, a eudemonia, que muitos filósofos vão chamar, né, o eudemonismo. Porque a gente está em busca desse prazer constante e esse prazer ele vai sendo direcionado para a razão, para a racionalidade e para a moderação das diversas características. Quando você pensa hoje, por que eu preciso estudar? Em busca desse prazer, a gente já associa isso. Na Grécia Antiga, pelo menos, era associado bem melhor, porque as pessoas elas iam para a escola no seu tempo de lazer. Escola significava lazer para os gregos. Escola, na visão grega, era o tempo em que você não tinha que fazer nada, você tinha que praticar o ócio, que seria um trabalho mais braçal, né? E aí você tinha que pensar sobre a vida, sobre as construções e sobre racionalidade. É um momento de inspiração, de racionalização. Era um momento de prazer. Hoje em dia, eu pergunto a vocês, essa educação, essa visão, ela ainda é possível de acontecer? O vídeo vai falar disso. Vocês estão conseguindo associar? O vídeo vai falar sobre problemas que existem na educação hoje. E a gente vai contrapor a uma ideia que vem muito antes da nossa civilização, a Constituição grega, né? A ideia da felicidade, da participação comunitária, coletiva. Por que isso não é mais permitido no mundo de hoje? O que aconteceu para que a educação se invertesse? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu quero que vocês parem para pensar nisso agora. Porque há anos atrás, o Enem trouxe um tema muito bacana para a redação, que ele falava sobre a inclusão da educação, né, da educação surda, de pessoas surdas no Brasil. E aí a gente vai falar disso ao longo de todo esse plantão de exercício. Mas a educação ela é muito mais do que um processo de escolarização. Quando a gente pensa, quanto tempo falta para você se formar? Quanto tempo falta para você parar os seus estudos? Enfim, não sabemos, porque a gente sabe que a gente tem um período que a gente passa na escola e que a gente tem um período em que a gente vai se educar como um projeto de vida, como uma visão mais filosófica que vem lá da origem grega, de que eu preciso me adaptar enquanto ser humano às condições que a sociedade me dá e as condições que alguém me proporciona para eu poder ter um conhecimento. Quando você pensa nisso, você pensa na educação em um sentido muito maior. Só que aí que está a questão. Por que a educação no Brasil ainda tem problemas? Aqui eu quero pensar com vocês. Todo esse debate que a gente está fazendo, que a gente está construindo, é justamente para isso. Por que a educação no Brasil ela ainda sofre de problemas? Porque a gente, mesmo tendo muitas horas de estudo, a gente ainda não consegue absorver todas as informações. Quantas vezes você já se sentiu frustrado, inclusive, na pandemia, a gente vai falar disso, é o último tópico que eu quero falar, em relação à educação. Parece que a educação ela não está sendo prática na minha vida de nenhuma maneira. Eu estudo, mas não consigo aplicar isso e a educação não está me ajudando a nada. De alguma forma, a educação ela cumpre um papel na sociedade. Eu quero que vocês entendam isso. A educação ela responde a uma necessidade social de inserir os indivíduos em um ambiente que ele vai proporcionar um crescimento ali, uma ideologia, um pensamento crítico. Vamos lá, analisar o Brasil agora. A gente falou de Grécia Antiga, a gente falou de Deus da Guerra, que é um jogo, a gente falou de um vídeo que fala sobre a ansiedade que as pessoas possuem em resolver problemas de lógica, problemas de matemática, e no Brasil. Tá bom? Agora a gente vai associar essas informações. Eu quero que vocês entendam que o processo de educação brasileiro ele passou de uma fase interessante. A construção desse estilo educacional que a gente conhece hoje, ele foi pautado nas ideias republicanas. A gente sabe que existiu um período no Brasil de colonização e, posteriormente, de civilização, da civilização entre aspas, né? Mas um processo de modernização. E aí as primeiras escolas no Brasil aconteceram na época de 1895, que foi a primeira escola no Brasil em São Paulo, a Escola Normal Caetano de Campos.
E a terceira escola no Brasil foi aqui em Belém do Pará, em 1901. Vocês sabiam disso? Em 1901 aconteceu a primeira escola, a terceira escola do Brasil e a primeira escola da região norte. O Belém do Pará foi a terceira escola criada no Brasil. O que acontece? São Paulo, por quê? Porque existia uma questão cafeicultora e São Paulo já era uma grande expansão, já tinha grande, como é que eu posso dizer? Grande populacional, não sei, crescimento populacional e demandava de uma fabricação ali de uma escola. E aqui em Belém, para a civilização, da ideia da concepção da borracha. Enquanto São Paulo tinha o café como indústria principal, Belém tinha a capital da borracha. Se você for perceber, olha, em que bairro ficava? Fica lá para a Cidade Velha, mas não para a Cidade Velha em si. Ele fica, se eu não me engano, lá em São Brás, no bairro de São Brás. Ainda hoje existe o prédio lá. Batista Campos, se eu não me engano. E as praças é um projeto arquitetônico de modernismo, de idealização do homem moderno. Inclusive a Praça Batista Campos, a Praça da República, não sei se vocês já conhecem Belém, pode ser que sim, pode ser que não, mas aconteceu esse processo que a gente chama de Belle Époque, que vocês vão conhecer. E aí, quando a gente pensa na ideia de institucionalizar a escola, a gente vai pensar o que isso vai gerar na sociedade. Até então, a escola não era um movimento comum nas pessoas. Elas iam para a escola porque elas tinham que servir a uma obrigação. Por quê? Porque estava lá na Constituição. É direito de toda criança o acesso à educação. Só que não se via praticamente, em nenhum momento, nessa construção, a ideia de uma escola inclusiva. Não existia, de alguma forma, um modelo de educação que pudesse abarcar toda a sociedade. Por quê? Porque quem estuda são pessoas que possuem, sei lá, poder aquisitivo, são pessoas que possuem oportunidade de deslocamento, são pessoas que possuem alimentação, são pessoas que possuem uma boa qualidade de vida para poder estudar, para poder ter um campo favorável para estudar. A gente pensa nisso hoje, por quê? Porque a gente vê que a pandemia ela influencia muito como a gente estuda. Não sei se vocês já perceberam, mas o rendimento nosso na escola, às vezes, vai muito de questões externas do que propriamente questões internas. É quase esse movimento que acontece na época. As questões internas, elas poderiam influenciar, e elas vão influenciar, a gente vai ver isso, mas as questões externas, a ideia de que a escola é para o progresso, a questão de que existe uma padronização das pessoas, de que o entendimento da escola ela vai ser por meio de uma intensificação conteudista. As crianças elas vão estudar 7 horas por dia, elas vão ter matérias bem estabelecidas, elas vão sentar em fileiras, como se fosse uma padronização, e elas vão ter um horário bem regulado, e aí uma hora vai tocar o sinal e as pessoas saem para o intervalo para lanchar e depois voltam. Esse modelo é uma influência do tempo. Ele se adequa àquele tempo que a gente estava vivendo, o modelo republicano, em 1901, que foi a primeira escola aqui na região norte. Hoje em dia, esse modelo não sacia mais as nossas necessidades. A gente já pensa nisso. A gente já consegue refletir a educação que ela não mudou. Os tempos mudaram, as ideias mudaram, os deslocamentos ali do sistema democrático, da tecnologia, as inovações modificaram, mas a educação permanece a mesma. Se eu for perguntar para vocês, por exemplo, com que sua mãe comunicava, por exemplo, com que os seus avós se comunicavam, você vai ver que é totalmente diferente da forma como você se comunica hoje. Qual foi o trabalho do seu avô? Qual foi o trabalho do seu bisavô? Você já parou para perguntar isso? Por que eu digo isso? Porque antigamente a escola ela reunia o máximo de informações possíveis, porque de certa forma aquelas informações não eram bem vinculadas na sociedade. E aí a pessoa tinha que ir lá na escola, depositar todas as informações para aquela criança, e aí ela parava os estudos e aquela informação ela ia continuar para o resto da vida dela. Ela ia conservar aquelas ideias, todas aquelas aulas de matemática, de língua portuguesa, de educação física, elas iam guardar para o resto da vida como uma aprendizagem. Hoje a gente já não vê mais isso. Hoje a gente vê que todo dia a gente precisa atualizar, inclusive,
que às vezes a educação que a gente está utilizando não é a mesma, não é a mesma que a gente está utilizando há muito tempo atrás e que ela não se modernizou. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no bate-papo. Vocês estão conseguindo entender até aqui, gente? Tá muito difícil? Tudo isso faz parte de uma pesquisa, tá bom? Eu estou só digerindo para vocês isso, mas tem muita coisa que a gente pode abordar. O problema é que o mundo põe exatas... Ah, esse aqui já é do vídeo, né? Passou a ser obrigatório à medida que... isso aí, o período, a época, né? Em que a população foi exposta. Sim. Existe essa padronização do modelo, inclusive europeu. Se vocês forem ver nas fotos, a arquitetura, a construção, ela faz parte disso. Quando a gente pensa na língua, vamos pensar agora na língua portuguesa. Ela também foi incluída no processo escolar. A ideia central da escola era fazer com que aquele país, que era autônomo, que ele era independente, recém-independente, em 1900, ele tinha que ter uma língua própria. Ele tinha que ter uma língua própria que pudesse fazer com que as pessoas façam negociações, entendam os valores políticos e sociais daquela época. Então, a língua portuguesa, ela foi justamente para isso. Todos vão ter que aprender a falar português, todos serão alfabetizados, porque a gente precisa de uma língua. Isso daqui não é de hoje. Desde o Império Romano, a gente vê que existiu uma forma de dominação, uma forma de estabelecimento populacional, territorial, a partir da língua latina. E no Brasil, isso se deu pela língua portuguesa, uma língua europeia. Enquanto que aqui já existiam outras manifestações linguísticas, mas faz parte de um processo de educação. Isso mesmo. Então, que bom que vocês já sabem sobre isso, certo? Eu vejo que muita gente já tem esse conhecimento e é bacana. Eu trouxe ele justamente para a gente relembrar algo que a gente já sabe, tá bom? Mas que talvez tenha ficado lá no ensino fundamental ou que se perdeu ao longo do tempo. Então, por que eu cheguei aqui nesse momento para falar da escola nos dias atuais? Porque não é de agora que a gente está pensando em um novo modelo educacional. Não é de agora que a gente pensa que, às vezes, a educação não tem um propósito definido. Às vezes, a gente aprende e a gente sabe que o mundo vai mudar daqui a alguns anos. Quem sabe aquilo que eu aprendi hoje? Qual foi a aula de vocês hoje? Não sei. Mas quem sabe daqui a alguns anos isso já tenha se alterado. E aí? O que vai fazer com que eu tenha aprendido de fato? O que vai fazer com que eu saiba que eu vou sair da escola com com algum aprendizado? É a ideia que a gente tem de que, às vezes, a gente perde na escola o sentido de aprender de fato. E aqui eu quero voltar, sempre eu vou fazer isso, tá? Eu vou voltar lá para a Grécia Antiga. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, no sentido de aprender, era na questão da própria missão. Quando a gente pensa, eu tenho uma missão, eu tenho algum propósito, eu tenho uma potencialidade em mim, e a escola ela pode me ajudar a desenvolver isso, e se ela não faz isso, é um problema. E é um problema que vai afetar toda a sociedade, porque a escola precisa da sociedade e vice-versa, para existir. Tudo bem? Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. A gente tem pouquíssimos minutos, meu Deus. Então, aqui alguns filmes que eu queria que vocês anotassem, não sei, que vão refletir um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês já assistiram, mas são filmes que vai muito de encontro com o que a gente está debatendo hoje. Matilda, que sempre passava na sessão da tarde, Sociedade dos Poetas Mortos, Dear Poets Society, Mona Lisa, Smile, Sorriso de Mona Lisa, que foi um filme de 2003. São filmes que fazem repensar sobre educação. E Capitão Fantástico, que inclusive estava na Netflix, eu não sei se ainda está. Capitão Fantástico, eu não sei se vocês já assistiram, mas esses filmes, eles todos fazem uma reflexão sobre a educação. Capitão Fantástico, ele é justamente um pai que não é civilizado como a gente pensa. Ele foi autodidata e fez o que as pessoas condenavam na época, que era o homeschool. Hoje em dia, a gente pensa que é problemático a gente falar do homeschool, que é a casa escolar, a educação doméstica. A gente sabe que é problemático. Por quê? Porque, às vezes, o pai trabalha 8 horas por dia, passa 3 horas no trânsito
e chega em casa muito cansado, vai ter que cuidar da educação em tempo integral daquela criança, daquele ser, daquele indivíduo, muito difícil. Então, a gente pensa nessas questões. Tudo isso interfere na questão educacional. Também tem a questão do quais são os conteúdos que serão ministrados. A escola ainda é regular, ainda possui uma regularidade dos conteúdos. Você tem professores profissionais que são contratados ali para estabelecer conteúdos que vão ser ministrados ao longo do tempo. Isso aí é uma autocrítica que a gente pode até pensar aqui. Então, vou passar um pouquinho. Isso aqui é uns textos motivadores que eu ia trazer relacionado ao Enem, que tratou sobre esse tema. Olha só, os textos motivadores. Ele traz um capítulo da Constituição Federal, o direito à educação. Olha, o artigo 27. A educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizagem ao longo da sua vida, da forma de alcançar o máximo desenvolvimento possível, seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salva de toda forma de violência, negligência e discriminação. Isso foi um texto motivador do ano de 2018. E aí eu ia falar um pouquinho sobre ele agora. Mas eu queria adiar um pouco, porque a gente tem pouquinho tempo. E aí eu queria relembrar o Deus da Guerra. E eu queria relembrar o Deus da Guerra que a gente iniciou. Lembra que eu falei que a educação faz parte desse processo? Pois é. O aplicativo não está resolvendo. Travou meu PowerPoint. Vocês estão conseguindo ver a apresentação de slide? Sim ou não? Então, é porque para mim parece que está... Pois é, para mim parece que está travado. Bom, então vamos continuar, porque a gente tem pouquinho tempo e eu não sei se vai dar para continuar. Está travado para mim também. Deixa eu fechar e abrir de novo. Fechou aqui totalmente. Bom, eu ia falar sobre o tema de 2017. Foi um tema que o Enem decidiu abordar sobre educação na redação. Se o Enem fosse abordar educação no nosso vestibular, ou se algum dia a gente fizer uma redação sobre educação, a gente vai ver que a gente está num momento de crise desse sistema, dessa forma de aprender e de conhecer o mundo. Por N motivos, eu já mostrei para vocês que tem questões históricas, que tem questões sociais que vão envolver, tem questões políticas. Sabiam que, por exemplo, existe uma pesquisa que vai dizer que os investimentos públicos, por exemplo, eles são prioritários para a construção de obras. Às vezes, é mais fácil você construir uma obra, no caso do pensamento político, é muito mais fácil, muito mais rentável você construir uma obra do que você investir em educação como um projeto. Porque a obra você vai conseguir deixar ela pronta em poucos dias, aquele edifício ali, mas por exemplo, uma construção de uma escola, você consegue fazer com que um projeto político ele tenha mais enfoque, tenha mais investimentos para a construção de uma obra. Só que a gente sabe que investir em educação é muito mais do que construir escolas, é muito mais do que construir bibliotecas. Então, esse projeto ele demanda de tempo e demanda de muito mais dinheiro, se você for pensar, do que apenas construir obras. Mas o que acontece é que, como construir obras é muito mais fácil do prefeito
ou do governador, ou do próprio presidente ter mais ego, ou ter mais popularidade porque ele construiu mais obras, do que ao invés de construir um projeto, um plano educacional, porque a gente sabe que todo ano vai ser mudado, que a 4 em 4 anos, quando mudar aquele governo, ele vai ser mudado, e o projeto de educação vai ser adiado. É muito mais fácil ele construir uma obra e deixar ela pronta do que investir em educação em si. Quando você pensa... eu tenho que enviar o slide, né? Eu vou enviar para a Ingrid, e aí ela envia para vocês. Então, quando você pensa uma questão estrutural da sociedade, a educação ela faz parte da sociedade, ela auxilia os indivíduos, ela torna os indivíduos mais críticos, ela dá uma conectividade com a sociedade, de conhecimento de mundo, só que às vezes ela enfrenta problemas. Tecnologia, inserção da tecnologia na escola, analfabetismo. Então, tudo isso a gente pode pensar. E o próprio EAD em si. O EAD, inclusive, vai gerar muitos problemas na educação, a gente já pensa nisso. E problemas que podem ser positivos, impactos que vão ser positivos, impactos que vão ser negativos. E aí, ninguém melhor do que vocês para ajudar a gente a pensar nessa educação do futuro. Tudo bem? Acho que nosso tempo já está acabando, eu não consegui abrir o slide de novo. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, espero que a gente possa ter muito assunto ainda para contar, outros encontros para conversar sobre esse assunto, porque a gente nem falou de muita coisa ainda, não. É só o início de um debate. Ainda tem muita coisa para acontecer. E espero ver vocês mais lá para frente, em outra oportunidade, para a gente continuar a conversar, tá bom? Então, continuem bem os estudos de vocês nesse plantão de exercício e pensem nessa questão da educação como possível tema para cair na prova do Enem. Então, beijos!